Na sétima e penúltima mensagem da nossa série de 8 partes no livro de Apocalipse. Eu tenho sido muito abençoado com essa série de mensagens, eu espero que você também. Eu geralmente gasto uma média de 12 horas preparando essa mensagem, tentando compactar toda a informação em 40 minutos. Dividir o livro de Apocalipse em 8 semanas, em 40 minutos cada semana não é fácil. E nós temos sido abençoados, eu preparo, mando para os pastores, eles fazem a adaptação necessária. Todas as igrejas estão pregando aqui, todas as nossas congregações, culto inglês, português, lá no Brasil, em Capanema. E nós chegamos então agora nessa penúltima parte, hoje vamos falar do retorno do rei. C.S. Lewis e Tolkien foram 2 escritores ingleses. Eles deram aula na Universidade de Oxford e quando C.S. Lewis começou a estudar a Bíblia, ele começou a estudar não crendo, ele era um ateu. E Tolkien foi o instrumento usado por Deus para que Lewis viesse a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E ele se tornou um grande teólogo. Lewis é conhecido pelas Crônicas de Nárnia e outros livros muito importantes que fazem parte da literatura cristã, como o Cristianismo Mero e Simples. Tolkien é mais conhecido como hoje os filmes Hobbit e, alguns anos atrás, a trilogia O Senhor dos Anéis. Tanto Tolkien e Lewis, eles tentaram usar a imaginação, assim como nós encontramos no livro de Apocalipse, usando símbolos. Algumas pessoas têm dificuldade de prestar atenção em simbologia, por exemplo, nas Crônicas de Nárnia, onde tem bruxas e duendes e etc., mas elas fazem parte de uma literatura da época e que tem um simbolismo tremendo, e você vê isso no leão Aslan, por exemplo, que representa Jesus. E na trilogia do Senhor dos Anéis, há vários conceitos cristãos apresentados, principalmente no último. O nome do último é o Retorno do Rei. Existem algumas versões em português, dublada, e algumas versões também com legendada. Mas eu queria que você assistisse 3 minutinhos só do final do filme O Retorno do Rei, da trilogia do Senhor dos Anéis, escrita por Tolkien. Now come the days of the King. Diz que agora vem os dias do May they rei. be blessed. Que esses dias sejam abençoados. This day does not belong to one man, but to all. Let us together rebuild this world, that we may share in the days of peace. O rei declara que esse dia não pertence a um só homem, mas a todos, porque agora é o início do reino de prosperidade e paz. O rei
Ele agora encontra com a sua noiva nessa celebração de paz e prosperidade. Hanonne. Noiva essa que foi preparada para um momento como esse. Tolkien, de uma forma simples, simbólica e perspicaz, ele apresenta a figura do pai, dando o reino ao seu filho recebendo do Espírito Santo a noiva que foi preparada para ele, para começar esse reino. Tolkien, Lewis, outros escritores e João, no livro de Apocalipse, vão a mesma coisa e falam da mesma coisa. Eles estão falando da restauração de todas as coisas. Eu trouxe para vocês, e essas são 7 mensagens que eu tenho pregado, o pastor Max pregou algumas delas e os pastores estão pregando nas congregações. Nós estamos vendo que o livro de Apocalipse, o propósito é apresentar a restauração de todas as coisas. Há uma palavra no grego muito importante que é a palavra cosmos, vem do português transliterada como cosmos. E cosmos significa toda a criação de Deus, tudo que Deus criou, o universo, o céu, a terra, os universos, mundos que nós não existimos. Hebreus 11 diz, pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados, não só a terra, mas tudo foi criado por Deus. E o livro de Eclesiastes diz que Deus fez tudo perfeito, Deus fez tudo formoso e perfeito. Mas como nós temos mostrado na criação, depois que Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1, a terra se tornou sem forma e vazia. Nós mostramos a introdução do pecado através de Lúcifer, do dragão, de Satanás, e desde então nós vemos então essa guerra, essa batalha do bem e do mal. No livro de Apocalipse, tudo que foi quebrado em Gênesis é restaurado em Apocalipse, o que foi perdido em Gênesis é achado em Apocalipse. Deus está restaurando todas as coisas. De que forma ele faz isso? Através de uma restauração absoluta, e para que isso aconteça é necessário um julgamento. É necessário dor, é necessário momentos difíceis. Todos nós que já passamos por qualquer tipo de cirurgia sabe que para passar por uma cirurgia significa dor. O propósito da cirurgia é restauração de saúde. O propósito da cirurgia é remoção de alguma coisa que está atrapalhando o desenvolvimento do corpo. Mas para que isso aconteça, é necessário um bisturi, é necessário corte, é necessário dor e é necessário de um momento de restauração. Então, o que nós vemos em Apocalipse é isso. O contexto do livro é um contexto diferente, mas Apocalipse é um livro de restauração. E nós temos visto que o propósito de Deus em Apocalipse é o que disse Pedro em 2 Pedro 3:9. Pedro, de uma outra forma muito mais sucinta, ele diz assim: o Senhor é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mesmo em momentos de julgamento, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de sofrimento, o propósito de Deus sempre é o arrependimento dos homens. O livro de Apocalipse, ele fala de um presente. João estava vivendo um presente no 1º século. Eles estavam vivendo abaixo de um império romano. E é importante você entender isso. Roma não tem nada a ver com a Igreja Católica. Roma era uma cidade colocada em 7 colinas. Nós já tivemos o privilégio de ir em Roma e nós vimos as 7 colinas de Roma. Então, quando ele fala de 7 colinas de Roma, está falando da cidade de Roma, um império romano que dominava na época de João, e um imperador romano chamado Domiciano, e esse homem quer adoração. Antes dele houve um imperador chamado Nero, e foi
durante o reinado de Nero que a grande perseguição da igreja aconteceu. Nero, na verdade, não era necessariamente contra os cristãos e nem queria adoração. Nero era louco. E o que Nero queria, então, era a reconstrução de Roma, do Império. Para que isso acontecesse, ele acusou os cristãos de várias coisas. Uma delas de ter colocado fogo em Roma. Quando ele colocou, ele acusa os cristãos. Então, houve uma grande perseguição. Nessa perseguição, na época do primeiro século, entre os anos 60 e 70, Paulo morre, Pedro morre, muitos crentes morrem. Foi a época de maior perseguição. E havia na época de João uma crença que Nero ressuscitaria, que Nero voltaria. Quando Domiciano então exige adoração, na mente dessas pessoas é isso que está acontecendo, que o espírito de Nero voltou em Domiciano. Os crentes não queriam adorar o imperador como Deus, porque esse título, Senhor e Deus, era reservado somente para Jesus. E por causa disso eles estão sofrendo, por causa disso eles estão passando por perseguição. E o livro de Apocalipse então é escrito para trazer esperança em momentos de sofrimento. Então, recapitulando rapidinho, porque nós já estamos terminando, nós temos no capítulo 1 a visão do Cristo ressurreto. É uma forma de Jesus assegurar a eles: não se preocupe, eu estou em controle. João vê Cristo como nunca viu antes. Ele tinha andado com Jesus por 3 anos e meio, mas a visão que ele tem de João é diferente de qualquer outra. E nessa visão, Jesus assegura para eles: eu estou vivo, eu tenho as chaves da morte e do inferno, eu sou todo poderoso, eu sou onisciente, onipresente, onipotente, eu posso cuidar de vocês. Capítulos 2 e 3, nós temos as cartas às 7 igrejas. Elas representam tantas coisas, mas o mais importante no contexto de Apocalipse, elas representam palavras de esperança por um povo sofrido. As 7 igrejas representam 7 formas que as pessoas têm quando passam por perseguição e sofrimento. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós reagimos de forma diferente. Algumas igrejas reagiam se comprometendo, algumas agiam reclamando, algumas agiam murmurando, algumas agiam querendo desviar e voltar para o caminho que eles vieram, algumas estavam pensando em adorar o imperador, algumas começaram a ficar cheias de si, achar que podiam vencer sozinho. E uma igreja ficou fiel, 2 igrejas delas ficaram fiéis, e Jesus então entrega essas cartas para eles, e nós vimos que foram palavras de esperança. De que forma? Mostrando para eles quem Jesus era, segundo, mostrando quem eles eram, falando o que eles precisavam de ouvir, não o que eles queriam ouvir, e por último, trazendo promessa. Aí nós chegamos no capítulos 4 e 5, João é levado à sala do trono, e é representativo de uma visão, uma perspectiva diferente. Importante você entender isso, principalmente hoje, na mensagem de hoje. Quando ele vai na sala do trono, na perspectiva do céu, ele sai do terreno, ele sai do tempo e da geografia terrena, ele tem uma perspectiva celestial, onde não há passado, presente e futuro. Ele vê todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo, e dali para frente ele começa a narrar coisas que na terra já tinham acontecido, outras estavam acontecendo, outras iriam acontecer, e ele narra tudo no presente, porque a perspectiva dele é celestial. Ele usa palavras apocalípticas, ou seja, simbólicas, e a chave é entender o símbolo. No capítulo 4 e 5 ele vê Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele vê o trono de Deus, Deus soberano, o julgamento que está para vir sobre as nações, a misericórdia de Deus no momento do julgamento, e aí ele vê o chave, o rolo. E esse rolo, que é um livro, representa o testamento da terra, a restauração da terra. Nesse rolo está os decretos de Deus, o propósito de Deus. Ele precisa de ser aberto. Ele tem 7 selos. Então ele vê que o Cordeiro pode abrir o livro. E nos capítulos 6 a 9 nós temos a abertura dos selos. Cada selo que é aberto desencadeia várias coisas na terra. E aí nós temos então 7 selos abertos e 1/4 da terra é destruída. Quando chega no 7º selo, nós temos 7 trombetas. E quando cada trombeta é tocada, 1/3 da terra é destruída. Até que você chega na 6ª trombeta. No capítulo 9, então, toca a 6ª trombeta e há uma pausa, um interlúdio. Na descrição de João, nós temos um interlúdio. São momentos antes da última trombeta tocar. Há uma pausa para que a gente tenha algumas informações extras. O que acontece então? Capítulo de número 10,
nós temos a visão do livro que o profeta comeu. Nós já vimos que representa a mensagem que João pregava, que nós pregamos, a mensagem de julgamento e de esperança. Importante entender isso. A igreja durante 2000 anos tem pregado essa mensagem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E você conclui então que se não crer, vai perecer, mas se crer, terá a vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa mensagem anda lado a lado, a mensagem de salvação e de condenação. Salvação para quem recebe, salvação para quem crê e condenação para quem rejeita. 2000 anos a igreja prega isso, e o capítulo 10 representa isso. O livro que é doce na boca e amargo no estômago representa exatamente isso. Capítulo 11, as duas testemunhas representam a igreja do Senhor pregando, duas testemunhas, possivelmente também represente alguma coisa no futuro, duas pessoas, mas no livro de Apocalipse mais importante, representa a igreja pregando em face à perseguição, em face a problemas, a igreja pregando com poder, com sabedoria, com sinais e prodígios, e Deus protegendo a igreja, até que a igreja é levada por Deus. Capítulo 12 é aquela mensagem que nós pregamos, o dragão, a mulher e a criança, que é uma sinopse, é um resumo dessa batalha do bem e do mal desde a eternidade passada, quando Lúcifer se levanta. Então o dragão representa Satanás, e é falado isso, a mulher representa Israel e o menino representa Jesus. A mulher representa não só Israel, mas também Maria e mais tarde a igreja cristã. E esse menino se torna mais tarde, diz a passagem, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Capítulo 13 e 14 foi o da semana passada, eu preguei no inglês, mas como nós tínhamos visitante, nós não pregamos sobre isso. E é muito importante, só queria dar 3 minutinhos, o resumo de toda a mensagem que eu preguei no culto inglês na semana passada. O capítulo 13 e 14 apresenta uma verdade importantíssima. A verdade é que no reino de Deus, e o reino de Deus não representa somente a igreja, o reino de Deus é tudo que ele fez, o cosmos. No cosmos não há neutralidade. O livro de Apocalipse tem uma mensagem muito importante nos capítulos 13 e 14, é que você não pode estar neutro. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. Não tem como dizer assim, eu não quero Deus, mas também não quero o diabo. Não tem como, não há neutralidade. Nessa batalha do bem e do mal, não tem como ficar neutro. Basicamente é isso o capítulo 13 e 14. Nós homens tivemos o pastor Ronaldo, que pregou uma mensagem poderosa. Ele começou a mensagem dele e eu usei a introdução dele na minha introdução no culto inglês. E a mensagem que ele pregou começava assim para nós. Vamos dizer que no dia do seu casamento, a sua noiva promete para você. No dia do seu casamento ela promete, eu vou ser fiel a você. Eu vou permanecer do seu lado, mas somente um dia por semana. Um dia por semana eu vou ser sua. Um dia por semana eu vou estar do seu lado. Um dia por semana você pode contar comigo. Um dia de semana eu vou ser fiel, mas os outros dias eu faço o que eu quero, durmo com o que eu quero. Você casaria com essa pessoa? E a resposta é não. E nós poderíamos levar para as mulheres também e dizer, vamos dizer que uma mulher, o marido prometesse o seguinte, uma vez por semana eu vou ser fiel a você, uma vez por semana eu vou ficar contigo do teu lado, mas nos outros dias eu faço o que eu quero. Ninguém casaria com uma pessoa como essa. E o que nós tentamos mostrar no capítulo 13 e 14 é que Deus exige compromisso completo nosso. Ou Jesus é o Senhor de tudo, ou ele não é o Senhor de nada. E é isso então que o sinal da besta representa. Muitas pessoas tentam ver o sinal da besta como o novo Papa, ou o chipzinho da Visa. E é possível até mesmo que exista alguma coisa no futuro que vai obrigar, então essa ideia que alguma coisa vai existir para obrigar as pessoas a tomar uma atitude contra Deus. Exista no futuro, e é possível isso, mas em Apocalipse ninguém está pensando nisso. O Espírito Santo não está trazendo essa mensagem. O que ele está mostrando é o seguinte: capítulo 13 apresenta duas bestas, e elas representam o poder político e o poder religioso. Lembra que o Nero, ou desculpe, o César na época, queria ser, não só ele queria ser imperador, mas ele queria ser Deus. Então esse poder político e religioso que quer adoração completa, e ele põe uma marca nas pessoas.
Então todas as pessoas que não querem servir a Deus, todas as pessoas que não se dobram ao senhorio de Jesus Cristo, têm essa marca. Então essa marca não é física, essa marca é espiritual. Essa marca é todos aqueles que não querem Deus como Senhor da sua vida. E em contrapartida, no capítulo 14, nós temos os 144 mil com a marca do Cordeiro. E a marca do Cordeiro representa o selo de Deus. Então, ou uma pessoa será selada por Deus, ou será selada pela besta. E o capítulo 13 e 14 mostra que não há lugar neutro. Ou você serve a Deus, e se você não serve a Deus, você está servindo uma outra entidade que não é Deus. E a Bíblia chama ele de dragão, de besta, de falso profeta, chama ele de Satanás. Muito importante, capítulo 13 e 14. Aí quando a gente chega no capítulo 15, que começa a mensagem de hoje, ainda no interlúdio, nós temos a adoração antes do julgamento. E você não precisa de abrir, mas o capítulo 15 começa com uma declaração de adoração. E a razão que todo culto da igreja começa com adoração, a razão que nós gastamos tempo ensaiando, a razão que temos um ministro de louvor tempo integral na igreja, trabalhando, a razão que ensaiamos tanto, é porque a adoração é importante para Deus. Então, antes do julgamento, começa então esse momento de adoração. Diz João assim, capítulo 15, verso 1, eu vi no céu outro sinal, porque ele já tinha visto vários sinais, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Ou seja, a 7ª trombeta vai tocar, 7 últimas pragas, a ira de Deus se completa. Vi algo semelhante a um mar de vidro. Já mostramos para você que mar de vidro é símbolo das nações, misturado com fogo, símbolo de julgamento, e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, não está dentro do mar, saíram da nação, por isso que muitos creem que a igreja sai antes disso. O número do seu nome, eles seguraram harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés. Nós vamos estar falando sobre isso na semana da Páscoa, que é o cântico de livramento, servo de Deus e o cântico do Cordeiro. Qual é o cântico do Cordeiro? Qual é a letra do cântico do Cordeiro? Nós cantamos esse cântico na igreja, aqueles que são mais antigos. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Lembra desse cântico? Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? E a pergunta é retórica. Todo mundo vai ter que dobrar o joelho perante o Senhor Jesus Cristo. Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Então, antes do julgamento, Deus diz, eu quero dizer para vocês que o final de tudo será adoração completa ao Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O mundo está para ser julgado, mas antes do julgamento é importante declarar que os juízos do Senhor são santos e que no final Deus vai restaurar todas as coisas. Aí vem o capítulo 16, e ele é longo, por isso que eu tenho projetado para vocês, não precisa de abrir a Bíblia, mas preste atenção, eu quero ler todo o capítulo 16 com vocês. O capítulo 16 é o julgamento final. É o toque da última trombeta. Lembra que a última trombeta, o toque dela encadeia 7 taças da ira de Deus, julgamento completo, final de tudo, restauração de todas as coisas. Diz assim, então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos, vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo derramou a sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Essa adoração não simplesmente ativa, mas também passiva. Capítulos 13 e 14 mostra que quem não adora a Deus indiretamente ou passivamente está adorando a imagem da besta, esse sistema religioso contra o Senhor. E aí continua dizendo, muito importante, você vê que agora o julgamento é completo. Antes era só 1/3, era só 1/4, mas diz que quando o segundo anjo derramou a sua taça no mar, essa se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura, não só 1/3 ou 1/4, toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nos montes, e eles se transformaram em sangue. E aí no meio do julgamento, ele ouve o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, não se esqueça, é julgamento, mas Deus é justo. Tu és justo, tu o santo que és e que eras, porque julgaste estas coisas, pois eles
derramar o sangue dos teus santos e os teus profetas. Lembra que essa é uma palavra de vingança de Deus, de julgamento. E tu lhes destes sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Essas duas qualidades para o juízo de Deus você vai encontrar em momento de julgamento. Verdadeiros e justos são os teus juízos. Aí veio o quarto anjo. Agora rapidamente nós estamos vendo a quarta taça. Ele derrama no sol. Foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor. O propósito de Deus era o quê? Arrependimento. Como é que as pessoas respondem? Eles amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre esta praga, contudo recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Isso é triste, irmãos. Com tanta misericórdia, com tanta palavra, eles ainda não querem glorificar a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a sua língua. Se arrependeram? Não. Eles blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, olha o verso 11, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Por isso que Deus é justo. Com tanto sinal, tanta demonstração de amor, eles continuavam rejeitando. Aí veio o sexto anjo, ele derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates. E agora é a grande batalha conhecida na Bíblia de Armagedon. A batalha que existe um local chamado o Vale de Megido. Armagedon vem de duas palavras hebraicas. Har quer dizer monte, Megido, existe esse monte lá. Então, ele vê isso, essa grande batalha. Então, lembra da batalha do bem e do mal? Essa é a última batalha do bem e do mal. O grande rio Eufrates secou-se, as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, vi saírem da boca do dragão. Você vê agora que é a manifestação diabólica. Da boca da besta e da boca do falso profeta, você vê uma trindade maligna: dragão, falso profeta, besta. Espíritos imundos semelhantes a rãs, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus fala para João, avisa eles: eis que venho como ladrão, ou seja, de forma repentina. Se bobear, vocês não vão entender, por isso que vocês precisam de estar vigiando, acordado. Feliz aquele que permanece vigilante. Note, por favor, permanece vigilante. Não é vigilante somente no domingo, não é vigilante somente quando a gente fala de Apocalipse, mas permanece vigilante. Conserva consigo as suas vestes para que não ande nu e não se veja, se não seja vista a sua vergonha. A vergonha e a nudez é o pecado. Para que permaneça salvo, servindo a Deus. Então os três espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. Algo que nunca foi visto antes. E o texto termina dizendo: a grande cidade, falando de Roma, foi dividida em 3 partes. E as cidades das nações se desmoronaram. Deus se lembrou da grande Babilônia. E a Babilônia agora não só representa Roma, mas todo o sistema religioso contra Deus. Ele deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, as montanhas desapareceram, caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. E eles blasfemaram. Olha o resultado. Se arrependeram? Não. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. Mesma forma que o povo de Israel, quando saiu do Egito, e há um paralelo tremendo, o Egito viu 10 pragas e mesmo assim não se arrepende, até que todos foram destruídos. O mundo continua em julgamento e não se arrepende. Nós vimos uma parte do filme de Tolkien, O Retorno do Rei, e essa agora já dublada, eu queria trazer para vocês a forma que Tolkien viu, que João viu,
E a gente vê de uma forma mais atual o que Tolkien tentou escrever nessa grande batalha do bem e do mal. Preste atenção. Coragem, Merry. Coragem por nossos amigos. Alinhem-se, seus velhos. Alinhem-se. Lanceiros à frente, banqueiros atrás. Helmer, leve sua companhia até o flanco esquerdo. Flanco pronto. Kenway, siga a bandeira do rei até o centro. Bilbo, leve sua companhia para a direita depois de passarem a muralha. Adiante e não temam nada. Levantem-se, levantem-se, cavaleiros de Théoden. Lanças serão usadas, escudos serão partidos. Um dia de luta, um dia vermelho, antes que o sol nasça.
Tem bastante para nós dois. Que vença o melhor anão. Tolkien coloca monstros, elefantes, caveiras. João coloca sapos, gafanhotos. Mas os dois veem a mesma coisa. Essa batalha do bem contra o mal. E no final, o rei vence. Muito importante entender que é possível que exista uma batalha no final. É possível que literalmente haverá uma batalha nos últimos dias. É possível que nós estamos vivendo esses últimos dias. É claro que a batalha, se aconteceu hoje em Armagedon, não será com cavalos, lanças, espadas, porque nós vivemos numa época diferente, em que nós temos tanques de guerra, nós temos guerra nuclear. O mais importante não é se haverá uma batalha ou não, e é possível que exista uma batalha literal. O mais importante é essa batalha do bem contra o mal que se dá no mundo espiritual. Por isso que Tolkien coloca esses animais, por isso que João usa essa figura de demônios, porque é uma batalha do bem representando as forças de Deus e do mal. Jesus vencendo a Satanás, o dragão representando Satanás. E é isso que está acontecendo no livro de Apocalipse. Aí quando a gente chega no capítulo 17, nós temos a descrição da Babilônia, da prostituta e da besta, que na época de João representavam três coisas. A Babilônia representava a cidade de Roma, a prostituta representava o Império Romano e a besta representava o imperador. Então, o capítulo 17 é uma leitura a respeito da cidade de Roma, do Império Romano e do imperador. Mas nós sabemos, lendo a Bíblia, que representam muito mais. Dizer que é uma determinada religião ou uma denominação estaria completamente errado e seria irresponsável da nossa parte. Representa esse sistema religioso que nós vivemos nesse mundo hoje. Um sistema religioso que é contra tudo que é de Deus. Um sistema religioso idólatra, entregue à feitiçaria, uma economia que destrói o meio ambiente, uma economia que mantém as pessoas cativas. Eu fui a El Salvador, juntamente com alguns membros da igreja, Tereza e eu, e nós vimos então um país destruído, uma praia linda, toda suja. Então toda vez que o homem destrói o meio ambiente, toda vez que o homem joga uma sujeira para destruir o cosmos, a criação de Deus, é esse espírito de destruição. Toda vez que esse capitalismo selvagem, que faz as pessoas ficarem presas ao trabalho. Eu conversava com uma pessoa que veio ao culto inglês, um americano, e ele contava para mim, ele disse assim, olha, eu estava adorando o dinheiro, e eu tive que abrir mão de tudo isso. Ele me deu um testemunho tão bonito no final do culto. Então, esse capitalismo terrível, esse espírito de religião, que é uma tolerância baseada em se comprometer, nós estamos vivendo isso nesse dia. E aí no capítulo 18 nós temos a queda de Roma. E o capítulo 18 fala da queda do Império Romano, que aconteceu, profetizado no livro de Apocalipse, e a queda desse sistema que nós vivemos no dia de hoje. Então, as grandes cidades do mundo, Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia e São Francisco, eu tenho que mencionar, eu não sou bobo. Então, todas essas cidades vão ser destruídas. Esse sistema contra Deus, esse sistema será destruído. Mas agora, para terminar, gente, vamos vir ao que interessa, e essa é a conclusão, capítulo 19. Então, no final de todas essas batalhas, nós temos a volta do rei, o retorno do rei. E o retorno do rei está em capítulo 19, versos 11 em diante, está projetado para vocês. Vi os céus abertos diante de mim, um cavalo branco. E essa descrição é simplesmente tremenda. Um cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, sua morte, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. Então Jesus vem
E a gente olha e vê que os santos vêm com ele, a sua igreja vem com ele, os 144 mil que foram chamados por ele, selados por ele, o acompanham nesse retorno. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. E diz o seguinte, que ele governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E o verso 16 é o mais lindo de todos. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga comigo: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode aplaudir a Ele nesse momento. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A volta de Jesus, queridos, muito importante, a volta de Jesus foi profetizada em muitos lugares na Bíblia. Quando Jesus estava perto de morrer, na última semana dele, que nós vamos estar celebrando em 2 semanas, ele chamou seus discípulos num aposento, e ele disse abertamente para eles assim: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue à morte. Os discípulos ficaram tristes. Aí Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez. Para onde quer que eu esteja, vocês estejam também. E João 14 diz assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei outra vez. A volta de Jesus tem sido profetizada, irmãos, do Velho Testamento, no Novo Testamento. Quando Jesus subiu ao Pai, depois da sua morte e ressurreição, quando ele subiu, um anjo apareceu e disse assim: vocês não ficam olhando para cima não, esse mesmo Jesus que subiu voltará outra vez. Preste atenção, entre esses 2 eventos importantes, o evento da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e o evento da volta de Jesus. Então, depois da morte, ressurreição, ele sobe, e aí ele volta novamente no final. Nós temos esse período. Nesse período a igreja precisa de pregar a mensagem do arrependimento, a mensagem da esperança, a mensagem da entrega em Deus. Esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então o fim virá. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Vai e prega a todo mundo. E por 2000 anos a igreja está dizendo: aceita Jesus, entrega a sua vida para Ele, para que você possa ter vida eterna. Até a última trombeta tocar, ainda há esperança. Quando tocar a última trombeta, não tem mais tempo. Em 1861, durante a Guerra Civil nos Estados Unidos, a compositora americana chamada Julia Hall escreveu um hino maravilhoso que se tornou um hino patriótico americano. Ela viu no capítulo 19 essa descrição. E eu queria que você ficasse de pé comigo, por favor. Porque esse hino tem sido cantado por quase 200 anos. E ele descreve exatamente esse momento maravilhoso que é a volta do Senhor Jesus. E eu queria que você cantasse comigo, adorando ao Rei pelo retorno dele. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus com toda a força. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo
os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Erga sua mão ao céu e cante com toda a força. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizados as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Só as vozes cantando ao Senhor, só as vozes. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo. Toda a igreja sem microfone. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia, o Rei que vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Se houver alguém aqui nessa manhã que ainda não conhece Jesus, se houver alguém aqui nessa manhã que ainda não deu a sua vida para Ele, se houver alguém aqui nessa manhã que ainda não entendeu que Ele é o Senhor, se alguém aqui nessa manhã que tem ficado neutro, e você diz: não, eu preciso de escolher, como disse Josué, escolha hoje quem você vai servir. Só tem duas escolhas: ou serve a Deus ou aos outros deuses, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olhos fechados, cabeça baixa, em casa também. Se alguém diz assim: pastor Fernando, essa manhã eu preciso de fazer uma decisão para Cristo, é só você levantar a mão direita bem alta. Eu não vou te envergonhar, não vou te chamar aqui na frente, eu só quero orar por você. Se você diz: pastor, eu sou essa pessoa, ore por mim, levante a sua mão bem alta, só para me orar por você. Alguém nessa manhã? Deus abençoe. Sai daqui sabendo que Jesus te ama e que Ele quer que você faça parte desse reino maravilhoso. Pai, toca em cada pessoa nesse momento que precisa de Ti. Toca em cada pessoa nesse momento. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Agora eu queria que a igreja do Senhor, e eu oro por você que levantou a sua mão, Deus abençoe a sua vida, sirva ao Senhor. E eu queria que a igreja do Senhor, hoje, eu não sinto de abrir o altar, porque eu não quero que você venha simplesmente para buscar uma bênção. Eu queria que você almejasse essa volta do Rei, que você pudesse falar como a igreja tem falado há 2000 anos: Senhor, vem que eu quero te aguardar. Volta aquela figura do filme original, quando nós vimos o rei recebendo a sua noiva. O Espírito Santo está nos preparando como noiva para encontrar com o Cordeiro. Se houver alguma coisa na sua vida que precisa de perdão, agora é a hora de pedir perdão ao Senhor. E por fim entronizado, as nações hão de julgar.
Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Em adoração para terminar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Erga suas mãos ao céu nesse momento todos. Pai, eu quero abençoar todos que têm as suas mãos levantadas. Eu quero nesse momento te pedir uma bênção como pastor dessa igreja esta manhã. Abençoe a cada um nesse momento. Abençoe cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Abençoe, Senhor, os nossos adolescentes e jovens. Abençoe as famílias. Abençoe aquele que está em casa assistindo agora. Pai, eu oro que teu Espírito venha de uma forma poderosa para nos preparar, que a gente esteja vigilante, conservando as nossas vestes puras, que a nossa vergonha não seja demonstrada, porque nós estamos cobertos com o sangue do Cordeiro. Há uma unção tremenda aqui. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua vida. Sirva ao Senhor com alegria. Se prepare, porque a volta do Rei está em breve. Que Ele venha te buscar e que você e eu estejamos preparados. Um aplauso bem forte ao Senhor Deus nesse momento. Aleluia! Tome os seus assentos só por uns minutos. Nós terminamos agora nesse momento a transmissão. Esse é um momento rapidinho que eu gostaria de tirar fora da transmissão.